Muy buenos Muito días bom dia a todos los a ministros, todos os hermanos y ministros, hermanas de irmãos los e irmãs diferentes nos países diversos países y también a ti, e Miguel, também a allá en ti, Miguel, Monterrey. lá em Que Dios Monterrey. te bendiga Que Deus te abençoe grandemente. grandiosamente Hoy, hoje, sábado 16 sábado de agosto de 16 de este año agosto deste ano de 2025, realmente una 2025. bendición, un Realmente é uma privilegio poder bênção e um saludarles privilégio poder y saudá-los, desearles las más grandes bendiciones desejar-lhes que as Dios mais tiene para grandes bênçãos que cada Deus uno de tem para nosotros cada um de en nós esta dispensación nesta de reino, dispensação do reino, la cual está dispensação siendo que está sendo establecida estabelecida en medio de la no raza meio humana. da raça humana. Porque No pueden meio da tomar raça humana. asiento por Podem unos sentar-se momentos, por uns momentos, porque porque la dispensação de reino, a dispensação do la cual reino, estaría entrando que de estaria lleno entrando de cheio quando comience quando el milenio, começar o milênio, ou o sea, começa o luego de milênio, ou los seja, 3 depois años y dos 3 anos e meio medio de la gran da tribulación, grande en tribulação, donde ahí se estará onde en la aí cena se de las estará bodas na del ceia Cordero, das bodas do Cordeiro, el o milenio milênio, que pertenece a la que dispensación del pertence à reino, dispensação do reino, comienza começa a ser a establecido ser estabelecido aquí, aqui, en medio de la raza no meio humana, da raça humana, en estos cuerpos nestes corpos todavía que ainda corruptibles são temporales, corruptíveis, temporários, porque el o reino reino de la dispensación da del reino, dispensação do o sea, reino, el reino, ou seja, o reino, el cual está reino dentro de la que está dispensación del dentro reino, da reino dispensação do mesiánico, reino messiânico, primero tiene que ser em establecido primeiro lugar tem que ser en el estabelecido corazón de la no novia coração da noiva. y E luego depois viene a ser una realidad torna-se uma en el realidade mundo físico, no mundo físico, primeramente dándonos el primeiro cuerpo eterno y lugar glorificado, dando-nos o corpo lo eterno e cual, glorificado, e com esse corpo glorificado e glorificado, paz, eterno e glorificado, já se felicidade, tem paz, hay felicidade, salud, tem-se saúde, y todo lo que ese e cuerpo tudo nos aquilo va a que esse brindar. corpo nos vai brindar ou Y así dar. es E é en el assim glorioso reino no glorioso reino milenial, el é cual assim, está o qual, ya ou que já está profetizado profetizado que será um reino mundial de paz. de paz. Y E la tercera etapa, a terceira etapa, la que que hace é a el que faz entrelace, o entrelaçamento, porque es la etapa porque é a final, última etapa, y e também en medio de los no meio gentiles, dos gentios, viene a ser vem la a etapa ser ou de las torna-se a piernas etapa de hierro das pernas de y ferro pies e de hierro, as pernas de y ferro e en la pés de etapa ferro, e final, a que es las última piernas de etapa, hierro y pies que é de os hierro, pés pero de con ferro barro, e de ferro, que mas es é la com etapa barro, que é a final del última reino de etapa los do reino gentiles. dos gentios. Pés de Y ferro esa e barro. etapa, E vean, essa etapa, también vejam, também va a dejar de vai existir, deixar de porque la existir, piedra porque no a pedra cortada de não manos cortada por mãos es la que é a herirá que ferirá a esa essa imagen, imagem, que es el reino de los que é o gentiles, reino dos y gentios, e desmenuzará esmiuçará, todos los reinos gentiles, esmagalhará y todos os reinos vendrá a ser un gentios gran e se monte, que es tornará el um reino grande de Dios. monte, que é o reino de Deus. Agora vean Agora cómo vejam como, de que todo forma se está tudo está estableciendo se estabelecendo, sendo aqui estabelecido en esta aqui nesta terra, mientras la novia enquanto a todavía noiva está en la ainda tierra. está na terra, ou todavia Agora está miren, na terra. Agora olhem, en el mensaje lo que nadie na conocía, mensagem que que foi ninguém predicado conhecia, que foi por el pregada Dr. pelo William Dr. Soto William Santiago, Soto Santiago, allá el 28 de lá no octubre dia del 28 de 76, outubro de miren, él dice allí, 1976, olhem, ele bueno, diz de la aí, bom, tercera etapa, sobre a terceira que es etapa, el que é o cumplimiento de la cumprimento visión de da la visão carpa da en toda tenda, su plenitud. carpa, em toda a De sua eso, pues, el plenitude, ángel le disso, dijo al pois o hermano anjo Branham disse para o que irmão no Branham que hablase ele não nada. falasse nada Y disso. el hermano Branham E o dice, irmão Branham eso fala es una que cosa isso é tan uma coisa sagrada, tan tão sublime, sagrada, tão que sublime, no se puede que não se hablar pode mucho falar de eso. muito dela ou Más disso. bien, Bem melhor, lo mejor es o melhor é dejar deixar que se todo lo que cumpra vio el tudo hermano que o irmão Branham, Branham viu, y cuando se e vea, quando for visto ou entonces se se veja, estará então se viendo estará lo que vendo vio el aquilo hermano que o irmão Branham. Branham viu. Bueno, Bom, yo podría eu hablar poderia algunas falar cositas, algumas y tengo coisinhas, unas e eu cuantas tenho umas páginas de quantas ou estas así, muitas páginas dessas preparadas assim, sobre ese tema de la preparadas sobre tercera esse etapa, tema que da dice el terceira reverendo etapa, ou William sobre a Branham, terceira es etapa, para que la diz, novia, o es reverendo también William para Branham las diz que é fatuas, para a noiva, para para as la fátuas, iglesia, para a y es igreja, también para e el mundo, também é para o para los mundo, para os pecadores. pecadores. La tercera A etapa terceira cubre a etapa 3 grupos, abarca 3 y en grupos, ou esos cobre 3 3 grupos, grupos e nesses está 3 toda grupos la está humanidad toda a incluida. humanidade está Vean por incluída qué nesses 3 grupos. de la Vejam o tercera porquê etapa sobre a terceira etapa,
depende ou se depende, todos os grupos dependem, todos os reinos da terceira etapa, tudo depende da terceira etapa, porque é o tempo e estamos vivendo no tempo dessa mudança de reino. É por isso que tem-se que ser prudente, ter prudência em tudo, ser prudentes em tudo. E o que é para a noiva? A revelação que Deus nos está dando é para a noiva, não é para o mundo, não é para estar falando disso, senão que é para ficar reservá-lo e avivar-nos com esse avivamento que está trazendo os trovões, que é o anjo forte de Apocalipse 10. Agora continua dizendo: as pessoas que não estão incluídas no primeiro grupo, no grupo dos escolhidos da noiva, pois estão no grupo das virgens fátuas. E aqueles que não estão no primeiro nem no segundo grupo, ora, então estão no grupo dos perdidos. Em alguns dos grupos tem-se que estar, e para os 3 grupos a terceira etapa estará em operação, que é o que nós estamos vendo agora. E isso é o que ele nos falou aí, que quando se veja, ou seja, visto tudo aquilo que o irmão Branham falou, pois se estará vendo tudo isso que ele profetizou, tudo que o irmão Branham viu, é isso que está acontecendo. E vejam vocês como, de que forma, no tempo do irmão Branham, ele não pôde dizer ou falar nada ou coisa alguma, porque o anjo lhe disse: tu ficastes falando, dizendo isso da primeira etapa, da segunda etapa, e causou ou provocou muitos personificadores, imitadores. E olhem vocês, da terceira etapa, ele lhe disse: disto ou dela não falarás nada, ou seja, que o anjo lhe proibiu falar dela, assim que nós, pois então, nessa parte, recebemos e vamos recebendo a revelação e aguardamos ou resguardamos ela para nós. Não damos a conhecer a ninguém a mecânica ou a forma ou uma interpretação que a gente pode ver de algo que é falado ou se fala, senão que nós deixamos isso tal como se falou e se está falando, para que isso produza no coração de cada escolhido o que tem que se produzir ou deve ser produzido. Os outros vão escutar, vamos falar assim, como um pregador a mais e bem melhor, não o vão entender. Não tente explicar-lhes, nem lhes dizer falar coisas para que creiam. Aquele que é de Deus, a voz de Deus ouve. Aquele que não é, pois, olhem, vai pertencer a um desses grupos, porque para algum grupo essa pessoa vai pertencer. E estamos conscientes de que semente não persegue semente, então se houver pessoas que estão perseguindo a visão da carpa, da tenda, então você já pode ver que não pertencem a esse grupo, porque todo aquele, disse o irmão Branham, que se levantar contra o cumprimento da visão da carpa, tenda, essa pessoa não é dos escolhidos, não pertence ao grupo dos escolhidos, e muito menos vai ser transformada e raptada. Porque todo aquele que vai ser transformado e raptado estará recebendo o ensinamento sobre carpa, que foi o que foi falado. Falou-se que na visão da carpa e no cumprimento da visão da carpa se estaria dando a fé de rápido, e isso é o que Deus está cumprindo. Essa palavra não caiu por terra, continua dizendo ele aqui. A terceira etapa é a etapa do 7º selo, dos trovões. A terceira etapa é a etapa do quê? Dos trovões, do 7º selo. E isso, o 7º selo traz os trovões. Ele traz os trovões do 7º selo. É a etapa da espada na mão, é a etapa que se desenvolve no quartinho que estará dentro dessa carpa. E o que mais poderíamos dizer? Se a terceira etapa é o 7º selo e é os trovões, e isso é a segunda vinda do Senhor, somente poderíamos dizer uma só coisa e explicaríamos tudo isso. É o ministério do 7º selo ou é o ministério do Senhor em sua segunda vinda. Essa é a terceira etapa. Vocês se lembram quando ele escreveu aí? Onde ele estava lendo ou dando a conhecer isso da visão da carpa, e o irmão William escreve em cima, é o ministério da segunda vinda do Senhor.
Ou seja, que tudo aquilo que Deus está realizando neste tempo, sob ou debaixo do cumprimento da carpa, da visão da carpa, tenda é o ministério do Senhor na sua segunda vinda, e ele diz aí, eu creio que com isso, eu creio que preguei a mensagem como de 6 páginas que eu tenho lá, em um pouquinho de tempo, e falando bem pouquinho para não descobrir ou destapar muitas coisas que até o momento não devem ser sabidas, senão que devem ser vistas quando estejam acontecendo, ou seja, quando estejam acontecendo, ora, então vai se ver, e se está vendo já, e depois mais adiante vai se ir vendo todas as coisas que abarcam ou estão contidas nessa terceira etapa, que abarcam a visão da carpa, para que o inimigo não faça e não imite, e não personifique ou imite como ele fez nas outras etapas. Continua dizendo, eu espero, ou eu, assim que eu espero que vocês compreendam, entendam essas coisas, espero que também sejam pessoas reservadas e sempre caminhemos para frente sem ficar perguntando conjecturas, nem ficar anunciando coisa alguma, senão esperando ver Deus obrando, operando em todas as coisas. Assim que sabemos de antemão, já sabemos através do que disse o precursor, anunciador, sabemos o que fará o precursado no pequeno quartinho, no quartinho pequeno. Vejam, porque tudo aquilo que ele precursou, o reverendo William Branham, é a vinda do Senhor. Portanto, a vinda do Senhor estará fazendo aquilo que o reverendo William Branham precursou. Nessa etapa, nesse tempo, vejam, de 74 até o 77, e até mais um pouquinho mais, todavia ou ainda não se tinha aberto completamente esse mistério, ou seja, não se tinha dado a conhecer, e depois, mais na frente, se vocês puderem ver, depois de 2000, aí começa-se a falar um pouquinho mais claramente sobre isso, e Deus continua dando ao mensageiro enquanto vai trazendo a revelação mais luz, dando mais luz, e quando chega assim por 2013, 14, 15, 2016, se você ver essas mensagens, ele já está apontando, assinalando e mostrando que não é ele, e que é um outro que estaria ministrando aí, porque tem que ser um mensageiro vivo. Muitas vezes ele falava isso, e é por isso que ele dizia, nós não podemos pegar as mensagens desse tempo ou daquele tempo, pegá-las e colocá-las aqui, para que as pessoas escutem elas sem a luz que Deus deu para este tempo, para que o povo veja e esteja atualizado naquilo que Deus trouxe, mais revelação de cada tema que Deus trouxe. É por isso que ele dizia que nosso irmão Miguel verifique elas, e então aí sim podem dar para as pessoas. Mas a pessoa que é irresponsável, as pessoas irresponsáveis que bem melhor tentam com a mesma mensagem combater, e especialmente os ministros e aqueles que pensam que são ministros também, pegam e colocam essas mensagens para tentar desviar a atenção dos escolhidos e até mesmo daqueles que não são escolhidos também, para tentar puxá-los ou atraí-los para que não recebam as bênçãos contidas na dispensação do reino. Tão simples assim. Tudo está dado a conhecer, e conforme a como Deus vai nos revelando neste tempo, tudo aquilo que foi falado pelo reverendo William Branham, porque vejam vocês, para ver o cumprimento daquilo que o irmão Branham viu e trouxe na sua mensagem, pois é vê-lo feito uma realidade. O conhecer e o saber ou interpretar aquilo que o irmão Branham trouxe e aquilo que o doutor William Soto Santiago trouxe, é ver a realidade disso, é ver o cumprimento disso. Isso é a interpretação. Só vendo aquilo que se está fazendo, você já sabe o que o irmão Branham disse e o que o doutor William Soto Santiago disse. Vê o simples que é tudo? Apenas vendo. Estamos vendo o cumprimento, a realidade, a interpretação daquilo que trouxe o precursor da segunda vinda do Senhor. E também o que trouxe esse anjo, que trouxe as boas novas, e nós já identificamos ele. E aqueles que caminharam desde esse tempo para cá ou até hoje, até mesmo aqueles que caminharam, nasceram pelo caminho, que não conheceram muito bem quem foi o precursor e nem tampouco viram quem foi o anjo, que lá nós o vemos ministrando a Maria. Vejam, todas essas pessoas, até mesmo aqueles que nasceram pelo caminho, talvez não escutaram muitas mensagens desse tempo, mas quando escutam uma mensagem já tendo a revelação daquilo que Deus nos tem dado, nos deu, então compreendem, entendem como
e o como e o porquê ele falava da forma em que ele falava, do jeito que ele falava, porque estava representando, tipificando aquilo que Deus estaria fazendo neste tempo. Lembrem-se que o sétimo selo iria se abrir com a sua própria vinda. O próprio sétimo selo estaria dando a conhecer que é o sétimo selo, que é a sua vinda. Agora, tudo Deus está realizando, fazendo na forma e do jeito que Ele já nos tinha prometido. E Ele tinha dito ou falado que no cumprimento da terceira etapa, aí é que os trovões estariam emitindo, produzindo suas vozes. Agora, vejam, vocês podem pegar uma mensagem desse tempo, daquela década de 70, e aí muitas vezes ele diz, estamos escutando os trovões, estamos recebendo a revelação dos trovões. Se a pessoa pegar isso, e isso mesmo, ele escuta isso mesmo é o que ela difunde, espalha. Então, quando Deus está cumprindo aquilo que é a realidade disso, então não vai crer nela, porque isso já se cumpriu. É tal como Davi, perfuraram minhas mãos e meus pés, contar posso todos os meus ossos e todas essas coisas. E depois, Jesus poderia dizer, essa escritura está se cumprindo agora, olhem aqui. Não, isso foi Davi quem cumpriu lá, assim que eu fico com isso de Davi. Vê, ele ficou com a letra, mas não com a realidade disso. Aqui se está ficando com a letra que ele disse, que os trovões já se deram, já foram ditos. Mas nós estamos ficando com a realidade, que é o que nós estamos recebendo agora, que é a revelação do sétimo selo, a revelação da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Viram? E isso é um simples exemplo, um exemplo simples. Agora, assim é com tudo, em tudo aquilo que Deus falou, através dos santos profetas, e hoje, neste tempo final, estamos vendo o cumprimento disso. Olhem, nas palavras de saudação para os pastores, que foi no dia 26 de agosto de 2008, em Goiânia, umas palavras de Goiânia para Villahermosa, ele diz aí, ou lá, aí estará manifestada a terceira etapa, da qual o reverendo William Branham falou dela. Aí estarão falando as suas vozes, os 7 trovões de Apocalipse capítulo 10, que é a voz de Cristo como leão da tribo de Judá. Aí se estarão cumprindo as promessas divinas que correspondem, que pertencem ao tempo do fim para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso foi em 2008. Então, o que é que você vai fazer com isso aqui? Não, é que ele falou lá em 70 e pouco, que ele falou que os trovões estavam produzindo suas vozes. Mas aqui diz que é no cumprimento da visão da carpa, que foi mostrada para o reverendo William Branham, que é onde a terceira etapa se estaria realizando, acontecendo, e diz que aí estará falando as suas vozes, os 7 trovões estarão falando as suas vozes aí. Agora vejam vocês como tudo aquilo que foi falado e profetizado, agora nós estamos vendo isso feito uma realidade, essas escrituras, essas profecias feito uma realidade. Vamos ler um parágrafozinho antes, para ter os 2 parágrafos. Eu li apenas um pedacinho dele. Vamos ler o parágrafo anterior e unimos com esse que acabamos de ler. Assim como foi o mensageiro de Deus em cada tempo para a construção do tabernáculo, também para a construção do templo e também para a construção do templo espiritual de Deus, que é a igreja, e o mensageiro é Cristo, também haverá ou existirá um mensageiro no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo para a era da pedra angular, que com o seu povo, junto com o seu povo, que será um povo não local, senão que será mundial, olhem, será um mensageiro com o povo mundial. Ide era de pedra angular. Trabalharão nesse projeto para tornar realidade a visão da carpa, da carpa catedral, que foi mostrada para o reverendo William Branham. Aí estará manifestada a terceira etapa, onde? Na grande carpa catedral. Esse é o parágrafo que eu li ainda agorinha para vocês. Onde iria estar manifestada a terceira etapa? Nessa grande carpa catedral. Aí estará manifestada a terceira etapa, da qual dela falou o reverendo William Branham. Aí estarão falando as suas vozes, estarão falando os 7 trovões de Apocalipse, estarão falando as suas vozes. Então, se a carpa já está feita, e muitos estivemos trabalhando e continuaremos trabalhando para manter todos os trabalhos que estão faltando e também para todas as utilidades e todos os gastos que há, que existem, do qual e para o qual também eu lhes falo deles, que mantenham sempre as suas metas e todo o esforço para que não nos falte nada ou coisa alguma para continuar com os trabalhos e também a manutenção e tudo aquilo que corresponde ou cabe a compras de equipamento. Às vezes tem que estar comprando porque vão sendo danificados as luzes, os equipamentos também, e tudo o que
pertence a todas as propriedades, abarca as propriedades. Assim que Deus os continue abençoando e provendo tudo para continuar respaldando em oração e também em ofertas para a grande carpa catedral. Agora veja, continua dizendo, aí estarão falando as suas vozes, os 7 trovões de Apocalipse. E se estarão falando, diz que estarão falando, os trovões estarão falando e as suas vozes, pois tem que ter uma boca, tem que ter uma boca, tem que ter um ministério, um mensageiro, um instrumento para realizar isso, ou fazer isso. Deus sempre tem usado um véu de carne. Aí estarão falando as suas vozes, os 7 trovões de Apocalipse capítulo 10, que é a voz de Cristo como leão da tribo de Judá. Aí se estarão cumprindo as promessas divinas que pertencem ao tempo final para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora vejam se é nesse lugar ou local, pois então todos aqueles que desejam o cumprimento dessas promessas nas suas vidas, ora, pois estarão conectados com Porto Rico, com a grande carpa catedral. E continua dizendo o próximo parágrafo, portanto, em algum lugar aparecerá essa grande carpa catedral e se terão unido com o mensageiro pertencente ao último dia, todos os ministros de todas as suas congregações, todos os irmãos, para que se torne uma realidade essa visão que foi mostrada para o reverendo William Branham. E assim será como chegará na parte culminante, conclusiva, a igreja do Senhor Jesus Cristo, e depois tudo chegará no seu fim, no seu final, com a glória de Deus manifestada no cumprimento da visão da carpa. A igreja, os crentes em Cristo nascidos de novo, receberão a fé para ser transformados e raptados. Onde é que se vai receber a fé? Ora, ele disse que era na carpa. Isso é o que Deus está fazendo neste tempo final, dando-lhes a fé de rapto para os escolhidos de Deus. Dando a fé de rapto, ou seja, levados com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro, porque sob ou debaixo do cumprimento da visão da carpa se estará abrindo ao público o 7º selo, se estará abrindo para o público o mistério da vinda do anjo forte que desce do céu, em Apocalipse capítulo 10. E o único que pode abrir um ministério é Deus, através do seu instrumento. Se estará abrindo publicamente o 7º selo, é porque vem um mensageiro trazendo a revelação daquilo que é a vinda do 7º selo do anjo, que era diferente dos outros. A vinda do anjo forte, o cumprimento da vinda do Senhor com seus anjos, com os ministérios de Moisés e Elias. E aí é que o povo hebreu verá e dirá, mas se este é quem nós estamos esperando, é ele, veja como tudo está se cumprindo na forma do jeito e tal como Deus prometeu e no programa que ele esteve realizando ou fazendo em cada era e em cada dispensação, e que agora estamos vendo a parte do programa que corresponde ou cabe ao nosso tempo. Estamos vendo o cumprimento daquilo que foi profetizado, ou seja, as profecias sendo cumpridas. Bom, que Deus os abençoe e Deus os guarde nesta pequena conversa assim que nós tivemos neste momento, dando-lhes a conhecer uns certos detalhes ou minúcias do cumprimento e da realização, da feitura da visão da carpa da tenda. Assim que Deus os abençoe e guarde, e Deus te abençoe, irmão Miguel, e a todos os ministros e a todos os irmãos nos diversos países. E amanhã, no domingo 17 de agosto deste ano de 2025, já estaremos às 10 da manhã, horário de Porto Rico. Estaremos louvando e glorificando a Deus e recebendo toda a palavra que Deus tiver para esse momento. E estivemos vendo como é a interpretação do que Deus nos trouxe pelos profetas. A interpretação é o cumprimento. Aí estamos vendo a interpretação do que os profetas trouxeram. Vendo o cumprimento, vemos a interpretação, vendo o cumprimento. Que Deus os abençoe e guarde a todos.